Boa noite a todas e a todos. Estamos aqui no evento de lançamento do livro A Projeção Militar, Estratégica e Militar do Brasil entre 2008 e 2016, que é o período que compreende o governo Lula e Dilma, o segundo governo Lula e o governo Dilma. Então, neste evento, nós vamos nos debruçar sobre um período da vida brasileira em relação à sua política externa. Algo, diríamos que bem diferente da política externa na atualidade. E até mesmo por isso, é preciso, neste momento, principalmente hoje, que é um dia significativo, dia 31 de agosto, marca a deposição da ex-presidenta Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, por um impeachment, e por aqueles que afirmam, dentre eles eu, que venha a ser golpe, né, que foi um golpe, mas, independente de impeachment e golpe, nós estamos vivenciando o processo iniciado ali em 31 de agosto de 2016. Mas o nosso interim, o nosso mister, a nossa reflexão, ela remete a um período anterior a 2016. Por isso é importante a reflexão. Eu gostaria de convidar aí para a coordenação dos trabalhos a professora Dirce Soquem, da UFMS, campus, né, de Corumbá, o campus do Pantanal, que fica em Corumbá, a professora Dirce, a doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo, área de concentração em Geografia Humana, mestrado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal de Berlândia e graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Mato Grosso. É professora adjunta da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus do Pantanal, com atuação na área de teoria econômica, com ênfase em economia política internacional. Muito bem, professora Dirce. A coordenação é sua. Ok, professor, muito obrigada. Bom, primeiramente, agradecer o convite, professor Samuel, de estar de forma honrosa, né, participando aqui desse diálogo, né, com você, que é autor dessa obra esplendorosa, com o professor Henrique. Né, muito prazer, professor. Bom, eu vou encaminhar os trabalhos, né, mediando, então, um diálogo entre o autor, né, e, de certa forma, o professor Henrique também, que participa com o prefácio do livro, né? Então, dessa forma, eu considero que os assuntos, né, que a gente terá para discutir aqui nesse livro, a gente inicia, então, pela fala do professor Henrico, né, Maiocephalios. Eu vou fazer aqui uma síntese, estava agora há pouco comentando, né, o quão enriquecedor foi fazer a leitura do currículo do professor, né, é uma trajetória inspiradora, né, e que nos faz ter muito mais empolgação para discutir a temática, né. Então, eu fiz uma síntese, professor, né, eu acho que a gente poderia ter um momento específico só para talvez discutir os seus propósitos, né, que ali estão escritos, mas pelo evento a gente tem que fazer algumas síntese, né. Então, nesse sentido, apresento o professor Henrico Maiocephalios. Ele é livre docente e tem uma vasta experiência como professor e pesquisador em História Econômica, estudos internacionais latino-americanos, com ênfase no Brasil, países andinos, Estados Unidos, em geopolítica e estratégia, Amazônia e Pacífico latino-americano. O professor fundou um núcleo de pesquisa sobre o Pacífico e a Amazônia na Unesp, no campus de Araraquara, que fica no estado de São Paulo. O professor também, atualmente, ele está aposentado pela Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, campus de Araraquara, mas continua contribuindo
como professor voluntário do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, Santiago Dantas, que é da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. O professor também ele é membro do Instituto de Estudos Históricos Marítimos do Peru desde 2019 e possui, né, uma infinita obra, um conjunto de obra magnífica entre livros, artigos, matérias, né, de jornais em diversas línguas, e participou e coordenou de vários convênios, né, internacionais com programas de pós-graduação de diversas localidades, dentre elas América Latina, Estados Unidos, Europa. E destaco aqui uma obra que é mais específica, acredito, da carreira do professor, né, no processo aí da sua aposentadoria, que é o livro Mariolas, Rito y Deporte, del Tupo o Cabalito de Totora, a la moderna tabla o surf. Su origen en la costa norte del antiguo Perú, de 1500 a.C. a 1532. Foi publicado em 2016 pelo Fundo Editorial. E, recentemente, também prefaciou o livro do professor Samuel, sobre o título Integração Sul-Americana, o caso Brasil e Peru, que foi publicado agora em 2020 pela editora da UFMS. Bom, para fazer uso, então, da palavra, convido o professor Enrico Amaro Cefalhos para iniciar sua fala. Por gentileza, professor, a palavra é sua. Muitíssimo obrigado, doutora Dirce. Muitíssimo obrigado a Samuel de Jesus por ter me convidado a participar desta reunião acadêmica. Sim, sou Enrique Amaro Cefalhos, eu sou peruano, sou professor aposentado da Universidade Estadual Paulista, Unesp, estou morando no Brasil desde 1985 e trabalhei na Unesp por quase 28 anos, hasta me aposentar pela obrigatória. Na obrigatória caiu em 1970 e me aposentei. Sim, eu fiz estudos no exterior, terminei meu PhD, meu doutorado na Universidade de Pittsburgh, mas comecei meus estudos na Universidade de Londres, onde meu orientador foi o professor Eric Hobsbawm. Bom, claro, estou agora como aposentado, não tenho um lugar fixo de residência e assim distribuo meu ano entre o Brasil, entre o Peru e os Estados Unidos. Em San Diego, Califórnia, onde estou morando neste momento com minha esposa, já que aqui moram permanentemente meus 2 filhos e meus 5 netos. Não? Então, sim, obrigado por ter mencionado meu livro, um livro que não tenho que fazer como prefácio, mas já que menciona, aqui está a segunda edição de meu livro, não? Esta segunda edição de meu livro agora está sendo considerada no Peru pelo Congresso Nacional. O Peru vai ser considerada, é decir, a universidade que publicou meu livro está propondo ao Congresso Nacional que transforme em um bem da nação este objeto de navegação que apareceu no Peru no século VI e que é a origem deste esporte mundial hoje conhecido como surf. Eu fiz uma pesquisa de aproximadamente 10 anos em relação a este assunto, trabalhando não apenas o que eu denomino pequena navegação, que é relacionada com o surf, sino a grande navegação, ou seja, a navegação feita nos períodos muito anteriores aos Incas, mas que tem sua máxima expressão já conhecida em 1465, quando o Inca Tupac Yupanqui, em 200 balsas, chega hasta a Polinésia, com aproximadamente 3.000 marinheiros do antigo Peru. É decir, a história naval ha sido muito importante no passado indígena de nossos países, de nosso continente americano, dos países andinos, especificamente do antigo Peru, infelizmente pouco conhecida.
estamos contribuyendo a recuperar un capítulo poco conocido de la historia anterior a la llegada de los conquistadores europeos. Mas ese no es mi asunto. Mi asunto es ter sido convidado porque el profesor Samuel de Jesús fue me orientando, ¿no? Él escribió una excelente tesis de doctorado relacionada con as raíces do Brasil. Él va a hablar probablemente posteriormente un poquillo sobre lo que se fue su tesis de doctorado. Y debido a ese fato que nos conocemos mucho, él me convidó a escribir el prefacio de este su libro, A Proyección Estratégica y Militar do Brasil entre el año 2008 y 2016. Entonces, nos conocemos muy bien con el profesor Samuel de Jesús y él me convidó entonces a escribir el prefacio, y siendo su libro un libro bastante amplio que pega muchos tópicos, eu trabajé algunos. Ahora, es importante mencionar ya de inicio que el fato de yo estar ya aposentado y ficando en muchos lugares, faz que eu, por ejemplo, esa área na qual eu pesquisei junto com Samuel, agora não sei mais uma área que pesquiso. Eu fazia alguns anos já me afastei dessa área. Mas os temas que ele trata e que eu, no meu prefácio, sublinho, são extremamente interessantes e importantes. Mas, ao mesmo tempo, é bom lembrar que este libro fue feito y terminado entre 2017 y 2018. Fue entregue para publicación, tengo entendido, no año 2018. Yo fue publicado ahora, 3 años después. Y en este periodo de 3 años, muchas cosas acontecieron. Cosas que acontecieron de grande impacto, que la verdad, en relación a las cosas que nos mencionamos en el libro y que yo trabajo en el libro, en el prefacio del libro, muchas de ellas hoy tienen poca importancia o no tienen importancia ninguna en la situación actual. Estos acontecimientos extremadamente importantes fueron o fato que a partir de janeiro do ano 2019, o nuevo presidente do Brasil é o presidente Bolsonaro, que ele llegó al poder con consecuencias muy negativas para el Brasil, segundo informa a imprensa internacional, específicamente a los Estados Unidos. Entonces, este impacto negativo en el Brasil tiene consecuencias en todos los niveles, sin duda alguna. Terrible lembrar que este periodo de la historia del Brasil está cuando en el mundo, poco después de que el presidente Bolsonaro llegó al poder, el mundo sufrió el reconocimiento por la Organización Mundial de la Salud de que tenemos una pandemia de alcance universal y de alcances terribles, de modo tal que puede falar de que está marcando el inicio de una nueva historia, impactando todos los niveles económicos y sociales a nivel mundial. Y en este cuadro así tremendo, Brasil infelizmente, digo infelizmente porque tiene destaque, mas no como ejemplo de bom, sino como ejemplo de ruim. Y debido esencialmente a ese descaso absoluto tido pelo presidente Bolsonaro al tratar esta pandemia no Brasil, que elevó a que el Brasil aparezca casi permanentemente en las noticias pelo número de muertos. Brasil es el segundo país del mundo en número de muertos, después de los Estados Unidos, con 580.000 muertos. 580.000 muertos, apenas como comparación, son más que los soldados que Estados Unidos perdió en la Segunda Guerra Mundial. 580.000 muertos. O anterior tiene que hacer con mi exposición, debido al fato de que
estos eventos que mencioné rápidamente mudaron radicalmente la situación mundial. Y esto obviamente genera impactos. Así que muchos de los temas del libro na actualidad han perdido importancia, tienen poca relevancia o pueden ter mudado esencialmente. Por ejemplo, uno de los temas importantes no libro é, e eu menciono aqui como interrogante, continua hoje tendo importância para a política exterior do Brasil ou obter um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas? Acho que este assunto não tem, no momento atual, atualidade para a política exterior brasileira, devido ao fato de que sim é, ao contrário, a nível internacional, notícia a forma irresponsável e não profissional em que ha sido tratada a política externa brasileira com Bolsonaro. Muitos no exterior, porque eu tenho a sorte de conhecer alguns diplomatas, por exemplo, do meu país, às vezes riem, especialmente o ministro anterior de Relações Exteriores, não? Riem pelas coisas estapafúrdias. Então, neste momento é muito difícil imaginar que seja um problema para a política brasileira, o que foi para o PT, principalmente para o período em que o PT foi governo, com Lula entre 2003 e 2010 e com Dilma Rousseff entre 2011 e 2016. E um dos assuntos importantes foi obter um assento permanente do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é o máximo organismo das Nações Unidas. Ali tem assento permanente apenas 5 países, todos aqueles que tiveram a vitória na Segunda Guerra Mundial, e entre estes 5 países, Brasil, devido ao fato de ter um peso enorme na América Latina, queria obter um lugar. Agora, para obter um lugar no Conselho Permanente das Nações Unidas, ficou evidente que o Brasil tinha que obter o apoio da América Latina. Obter o apoio dos países da América Latina era um elemento importante para poder depois pleitear o assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas ali temos 3 problemas. O primeiro problema, não? Ainda que agora não seja problema, volto a repetir, porque acho que este assunto não existe mais, pelo menos por agora, na política externa brasileira, o fato que a Argentina não apoiava a posição do Brasil, já que na Guerra das Malvinas, quando a Argentina, a ditadura militar argentina confrontou a Grã-Bretanha para recuperar territórios que são da América Latina, porque as Ilhas Malvinas são da América Latina, mas são colônias britânicas. E nessa confrontação, a Argentina achou que conseguiria o apoio do governo militar brasileiro, mas o governo militar brasileiro optou pela neutralidade, provavelmente pensando em não gerar problemas com a Grã-Bretanha, que é um dos 5 países do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, era praticamente impossível conseguir apoio da Argentina. Outro apoio que o Brasil não teria seria o do México. O do México, devido ao fato que quando Fernando Henrique Cardoso criou o 31 de agosto, olhem, é um aniversário também, o 31 de agosto do ano 2000, sumiu sua imagem, professora. Não estou conseguindo ver a imagem da professora. Estou por aqui, professor. Ah, ok. Estou te ouvindo. Sim. Do México, porque o presidente Fernando Henrique Cardoso, quando o 31 de agosto do ano 2000, hoje estamos aniversariando esse assunto, criou a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Sul-Americana,
ese proyecto llamado IRSA, Iniciativa para Integración Sudamericana, da infraestructura sudamericana, funcionou muito mal durante alguns anos e finalmente fechou, não? Uns anos depois. Mas nessa criação, o Fernando Henrique Cardoso convidou apenas a presidentes da América do Sul e não convidou ao México e fez questão de não convidar ao México. México se humilhou solicitando pelo menos um assento como observador, o que foi negado. Isto para México foi uma humilhação, devido ao fato que parte de sua história, não? Para eles, a guerra civil, a guerra revolucionária, a Revolução Mexicana, que acontece entre 1912 e 1930, para eles foi muito importante para consolidar a América Latina em seu conjunto. E o fato de não ser considerada mais em um território no qual sempre participou foi uma humilhação. Tanto que é impossível imaginar que o México teria apoiado a organização, ao Brasil, nessa solicitação para tentar conseguir esse apoio no Conselho de Segurança das Nações Unidas. E um terceiro ator neste assunto é os outros países latino-americanos, que também tinham que ser consultados pelo Brasil. O que obteriam em troca de dar seu apoio ao Brasil? Na verdade, nunca ficou claro. Ficou na nebulosa. O que sim ficou absolutamente claro foi que esta iniciativa abriu as portas ao grande capital brasileiro para entrar em todos os países latino-americanos, especificamente no meu país, que neste período conseguiu o nível para o Brasil de uma aliança estratégica, e as multinacionais, especialmente empreiteiras, entraram, especialmente em países de América do Sul, com muita facilidade. Agora, infelizmente, como a história mostrou, se as práticas destas empreiteiras no Brasil eram corruptas, não podia ser menos no exterior. E estas práticas são as que explicam, por exemplo, o fato que praticamente todos os presidentes do Peru do ano 2000 estejam, primeiro Alejandro Toledo e sua esposa tiveram que fugir do país. E estão agora nos Estados Unidos, defendidos por abogados muito caros para não retornar ao país, ser submetidos à justiça. O outro presidente, Alan García Pérez, em algum momento se suicidou. O outro presidente, Ollanta Humala e sua esposa, ficaram na cadeia por um ano. O outro presidente, Pedro Pablo Kuczynski, está preso na sua residência, está prisioneiro em sua residência desde o ano 2018. Todos foram que obtiveram recursos ilícitos de parte da Odebrecht. É dizer, todos foram corruptos. Parte das razões de todos estes processos é a corrupção gerada especificamente pela Odebrecht, mas não apenas pela Odebrecht. Todos eles estão com outros casos pendentes. Também a candidata permanente a presidenta do Peru, Keiko Fujimori, ficou um ano exatamente pelo mesmo e continuam os processos contra ela e contra os outros por corrupção, porque não foi apenas pela Odebrecht. Ou seja, que esta entrada facilitada pela IRSA, infelizmente, gerou este problema grande de corrupção, evidente em termos políticos em um país como o Peru, mas não é o único, talvez aí mais que em nenhum outro, pela quantidade de presidentes que estão sofrendo processos ou estão em prisão. E esse é um assunto, obviamente, que se tem que levar em conta. Como tem que se levar em conta que no período em que o presidente Lula foi presidente, ele se apresentou em todas partes como o líder natural de América Latina. Tan era assim se apresentar como líder natural de América Latina
que en alguna reunión internacional el presidente Obama falou este o cara. ¿No? Entonces, eso es un asunto permanente, mas o que tenían recibido los otros países era apenas la entrada de esas empresas, mas no otras cosas que están além da entrada de estas grandes empresas permanentemente como apoyo de recursos del Banco Nacional de Desenvolvimento Económico y Social. Es decir, estas empresas no operaban sozinhas, operaban con apoyo sistemático del Banco Nacional de Desenvolvimento Económico y Social. Es decir, era o Estado brasileño, o gobierno brasileño, a través de sus empresas, entrando de esa forma. Esto en algún momento tiene que haber generado algún resentimiento o que podría explicar, por ejemplo, que el 28 de abril do ano 2011, o presidente de entonces, Alan García Pérez do Perú, en una reunión propuso a Colombia, a Chile o a México formar una otra organización o una otra organización latinoamericana que integraría a México en América do Sul y que sería Alianza do Pacífico. Alianza do Pacífico que desde el inicio fue vista aquí en Brasil como un rival y una alternativa a UNASUL. O triste es que en la actualidad a UNASUL parece no tener importancia ninguna y también una Alianza do Pacífico. Estas son parte de las consecuencias de estos procesos, algunos imposibles de ser contidos por obra humana, como es la cuestión del coronavirus, y otros sí, porque son consecuencias de la política, como la presidencia del presidente Bolsonaro en Brasil, que sin duda alguna esto limitó mucho la presencia del Brasil en la UNASUL, ya que a UNASUL fue vista por la Alianza del Pacífico como una institución de integración sul-americana hegemonizada pelo Brasil. Mas hoje, na atualidade, estes projetos de integração, se ainda existem, estão muito enfraquecidos. E o mesmo poderia se falar de outros assuntos que aparecem no livro e que eu menciono em meu prefácio, mas que não vou a desenvolver porque realmente levaria um tempo maior do adequado. Mas, por exemplo, em algum momento foi extremamente importante o sistema de vigilância da Amazônia, o CIVAM brasileiro, que na verdade permitiria ao Brasil, devido ao poder e aos alcances deste projeto, que com custos muito altos, aproximadamente 6 bilhões de dólares, e este projeto CIVAM não existe mais, pelo menos a nível de notícia, não existe mais. Outro elefante, não? E isto aparece no livro. Outro assunto que aparece no livro do professor Samuel e que eu analisei foi o projeto de submarino atômico brasileiro. Um projeto que, se a memória é exata, acho que em algum momento se falou que o custo seria de 24 bilhões de dólares. E uma das empresas que levaria em frente esse assunto seria a Odebrecht. Mas esse projeto, tenho entendido que hoje, pelo menos, está paralisado. Pelo menos, ali fora não se fala mais desse assunto. Um assunto que, na verdade, teria desestabilizado, de ter-se levado e transformado em realidade. Provavelmente teria desestabilizado mais que nenhuma outra coisa a América do Sul. Porque o submarino atômico no Brasil teria que obrigar, como já tinha seu projeto, que acho que também está paralisado, a Argentina de ter seu próprio submarino atômico. E se a Argentina tem um submarino atômico, Chile, que colaborou com a Grã-Bretanha na Guerra das Malvinas, sabe que a Argentina é seu inimigo
E teria que fazer um submarino atômico também. E se Chile faz um submarino atômico, é impossível imaginar que, infelizmente, meu país teria que fazer um submarino atômico também, porque nunca terminou de confiar o Peru no Chile, desde que o Chile atacou em 1879 ao Peru para se apropriar de seus territórios mais ricos então. Isso é um assunto que não se esquece e que, obviamente, faria que, infelizmente, caso de fazer Chile, teria que fazer o Peru, e não sei se ali pararia a corrida. Mas esse submarino, felizmente, tenho entendido que está paralisado, e assim talvez outras coisas muito mais importantes, e não estritamente econômicas, sino políticas, possam surgir, mas com governos que aceitem total e absolutamente a democracia, o qual significa que líderes de América Latina e de América do Sul podem existir, sim, mas sempre que sejam eleitos. Sempre que sejam eleitos. Assim como os líderes da União Europeia, infelizmente em crise, a comunidade europeia tem líderes de toda a comunidade, mas que são eleitos, e com um sistema de rodízio. Hasta pequenos países como Portugal podem ser presidentes da comunidade europeia, e os gigantes de ali também, como a Alemanha, por exemplo. Uma coisa assim de líderes eleitos, o qual significa, obviamente, aceitar a democracia, o qual, por exemplo, no Brasil actual é impossível imaginar, com um presidente que se mostra que tem amor por uma possível ditadura. E então, muitas coisas do livro, por estas razões, deixado de ter importância. Mas é importante mencionar que o livro do professor Samuel de Jesus mostra que Brasil tinha projetos estratégicos e militares organizados, para os quais contava com o apoio, através da atividade de suas multinacionais nos outros países, principalmente sudamericanos, com o apoio deles. Mas na atualidade, sob o governo de Bolsonaro, a situação é caótica em todos os níveis. Muito obrigado. Isso é o que tinha que falar. Em algum momento, talvez, tenhamos um debate interessante e perguntas. Estou aguardando. Muito obrigado. Professor, muito obrigada pelas colocações. Foi muito enriquecedora a sua fala. Bom, dando sequência, então, para apresentar o livro, né? Gostaríamos, então, de passar a palavra para o professor Samuel, que é autor, então, dessa obra que está sendo lançada nessa noite. E aí eu vou fazer também uma síntese, né, do currículo do professor. O professor Samuel, ele é professor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, possui diversas publicações na área de história, política, demografia, militarismo, segurança, defesa e relações internacionais. É membro do grupo de pesquisa sobre história, política e estratégia da UFMS e do núcleo de pesquisa sobre Pacífico e Amazônia da Unesp. O professor Samuel, ele é doutor em Ciências Sociais pelo programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, campus de Araraquara, estado de São Paulo. Ele fez mestrado em História pelo programa de pós-graduação em História da Unesp, do campus de Franca, também em São Paulo. Atualmente, ele coordena diversos projetos de pesquisa, extensão, sobre temática de defesa nacional, participa como organizador de revistas científicas, livros e coordena eventos que envolvem diversas instituições civis e militares. O professor Samuel gostaria de mencionar que ele não mede esforços para proporcionar um ambiente que permita a discussão saudável, né, e muito enriquecedora, seja de modo presencial, não é, professor? Ou então virtual, que possibilite esse debate público, né? Esse é o grande propósito do professor, e também um grande divulgador de trabalhos acadêmicos sobre defesa nacional. Então, eu enalteço muito a sua contribuição no aspecto quanto à formação de jovens historiadores, né, cuja orientação de trabalho de conclusão
estão com ênfase na área de História Política e Estratégia. Então, é com imensa satisfação, professor, que eu convido para que apresente, então, a sua recente obra, intitulada Projeção Estratégica e Militar do Brasil, entre os anos 2008 e 2016. Por gentileza, professora, a palavra é sua. Boa noite, professora Dirce, meu mestre Henrique Amaio. Começamos a desenvolver os nossos trabalhos ali em 2008, né, na Unesp de Araraquara, ele como meu orientador, né, do doutoramento. É uma enorme satisfação, né, estar aqui com ele neste momento, para que, sobretudo, a participação no livro, que este texto, já de início, o professor Amaio aceitou, e não só aceitou, como leu todo o texto e fez apontamentos. Então, ele teve um trabalho de coordenação também. E agradeço essa parceria com a professora Dirce, que nós estamos sempre um pouco atrapalhados, né? Um pouco pelo evento, que talvez não saia como esperávamos, o evento na internet também, que esperávamos transmitir simultaneamente com o Facebook e YouTube, não deu certo, mas eu recebi muitos avisos de pessoas que não poderiam participar do evento, mas que veriam depois. Então, depois aí, esse nosso evento será gravado no YouTube, né, no Facebook, e aí, certamente... Então, estamos fazendo como esses programas da TV Roda Viva, eles são gravados e depois disponibilizados. Muito bem. O professor Amaio coloca uma questão muitíssimo importante, que é a demora na publicação do livro. Coincidiu também com um momento muito, eu diria, complexo para ser brando, né? Da editora UFMS, que passou por uma auditoria, envolveu uma questão da gestão passada, e isto acabou atrasando, e quando a editora retomou, a editora teve a boa vontade, o compromisso, mas aí nós fomos fazendo as revisões do livro e atualizando o livro. É verdade, o professor Henrique afirma que muitos desses assuntos já não possuem importância no contexto. Ele se refere a um período anterior a 2016, mas, como historiador, e vejam, quando eu comecei este livro, um diplomata, que agora o nome dele não me vem à mente, vou me lembrar o nome dele, mas ele, quando eu falei da obra, que inicialmente se chamava Forças Armadas e Política Exterior do governo Dilma Rousseff, ele falou, olha, esta sua obra, ela tem que tirar o nome Dilma Rousseff, tem que tirar o nome, porque... E eu achei isto, o nome não mudou exatamente por conta disto, mas eu achei que isto que ele disse foi uma espécie de algo que o historiador jamais faria, né? Que é você tentar suprimir
um fato histórico, o fato de que houve um governo Dilma Rousseff, assim como há um governo Jair Bolsonaro. Então, a tentativa, em 2016, devido ao grande antipetismo, era varrer da história os governos, sobretudo de Dilma Rousseff, como se isso fosse possível. Então, considero que, neste momento, falar sobre a política exterior do governo Lula e Dilma Rousseff poderá servir como um parâmetro para observarmos, olha o que, como o professor Henrique disse, havia um projeto, um projeto de projeção do Brasil, projeto de projeção, não, mas havia um plano, uma estratégia muito bem delineada, muito bem articulada de projeção do Brasil no cenário internacional. E vejam o que é hoje, né? Nós somos, vejam, nós somos vítimas de galhofa, né? De riso, né? de piada, a nossa, porque é uma política... Bom, sem querer entrar no mérito, mas a discussão, quando o livro foi escrito, ela decorria em alto nível. Existia uma crítica em relação à política exterior do governo Dilma Rousseff e também à política militar. Era um projeto que nós detectamos naquele período ultranacionalista, e eu comparei esse projeto ao projeto do período ali do governo Costa e Silva, no período da ditadura militar, que era a chamada diplomacia da prosperidade. Então, vejam, existiam críticas em relação a esta política exterior, mas era em alto nível. Nós achávamos que, em algum momento, esse ultranacionalismo que privilegiava, por exemplo, as chamadas pelo professor Amaio, as empresas campeãs nacionais, independente da nossa crítica ou não, não é nenhuma crítica, né? Mas dependendo do que se revelou em relação à Lava Jato, mas foi revelado também o problema da Odebrecht, que, fartamente documentado, financiou a política brasileira, os políticos e as campanhas políticas, não somente no Brasil, mas na América do Sul. Era um projeto ultranacionalista, extremamente corrupto. Essas empresas corrompiam tanto o PSDB quanto o PT e o PMDB, passando pelo Centrão. Toda a classe política estava no bolso da Odebrecht, da Queiroz Galvão, da Camargo Correia. Existe uma farta documentação em relação a isto. O problema que eu detecto seria a seletividade, uma seletividade programada com objetivo, e aí, quer dizer, nós perdemos uma grande oportunidade. Mas esses fatos são fatos introdutórios, né? É preciso
já começando pelo livro, vejam, nós tivemos essa política exterior, embora ela tivesse um viés ultranacionalista, ela possuiu coisas importantes, né? Eu costumo definir a política exterior em torno de duas figuras, que são os grandes expoentes da política exterior do Brasil no governo Lula e no governo Dilma. Um deles é o Celso Amorim, o chanceler Celso Amorim, e o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, meu xará. Talvez aí se definiria essa política exterior, aquilo que Celso Amorim chamou de política externa ativa e altiva, cuja a declaração de Teherã foi um grande marco, porque a declaração de Teherã, o Brasil se colocou como um player. O Brasil se colocou como um ator internacional ao ponto de meter o bedelho aí, porque já havia em curso uma política de um embargo ao Irã, já estava praticamente sacramentada quando Celso Amorim vai a Teherã e costura com o governo turco do Tayyip Erdogan um acordo no qual o Irã cederia o seu urânio para ser enriquecido em território turco e seria devolvido para as atividades científicas do Irã como combustível e não para a finalidade bélica. E encontrou uma reprovação da secretária de Estado Hillary Clinton, né? E o Brasil não conseguiu o apoio da Europa, então esse foi um momento ousado da política exterior do Brasil, né? E é interessante porque nós observamos, olha só, em que status nós estávamos e como nós estamos agora. Serve até mesmo como um contrapeso para, de alguma forma, voltarmos à civilização. O Brasil precisa voltar à civilização. As eleições de 2022 e o processo agora, salvo talvez um golpe de Estado, um golpe militar, civil e militar no próximo dia 7 de setembro, quer dizer, nós precisaremos retomar as coisas quando passarmos este momento. Então, o livro ele é importante porque ele mostra a história tal como uma bússola para nos mostrar, olha, antes era isso que existia. Porque se aquele diplomata que falou para mim que era para tirar o nome de Dilma Rousseff, porque nós precisávamos negar que existia um governo Dilma Rousseff, aí nós estaremos realmente perpetuando algo nefasto. E esta situação, não sei, é difícil tecer algum comentário em relação a isso de forma mais precisa, porque há um estarrecimento, né, nos estudiosos, sobretudo das relações da política internacional, há um estarrecimento, porque nós estamos falando de coisas estapafúrdias. Então, mas falando sobre o livro, de 2008 a 2016, o livro começa falando da geopolítica das Malvinas, que
as Malvinas envolvem uma reserva de riquezas naturais, minério, a água, sobretudo quando há 20 anos atrás, quase, nós falávamos em guerra pela água, e havia uma certa ridicularização, porque consideravam a nossa visão uma visão herdada de uma teoria conspiratória. Nós estamos vendo hoje, por exemplo, no contencioso Egito-Somália, em relação à água do Nilo. Então, a falta, por exemplo, mas neste caso da Guerra das Malvinas, Guerra das Malvinas, houve a ausência de um apoio do Brasil em relação à Argentina, porque o contencioso envolvendo a Argentina e o Reino Unido chama as Malvinas de Falklands e os argentinos chamam as Malvinas de Malvinas. A questão das Malvinas, as Malvinas é um satélite importante porque está próximo do continente antártico, e o continente antártico é uma região rica em minérios, rico em água, né? E a água se tornou uma questão que está, por exemplo, sendo discutida agora nos acordos do clima, mas, sobretudo, nos acordos sobre o meio ambiente e a preservação dos recursos naturais. Então, faltou, no período, o apoio do Brasil à Argentina, de acordo com o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Faltou. E aí nós temos, por exemplo, o submarino nuclear argentino e o brasileiro. O brasileiro, há um submarino, que não é um nuclear ainda, onde o know-how estava sendo desenvolvido com a França, é um submarino francês e brasileiro, que é o ProSub SB, da classe Scorpene. Então, por outro lado, a Argentina representava um obstáculo à obtenção do Brasil de um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. E nós temos outras questões, como, além do Acordo de Teherã, que eu mencionei, o caso dos BRICS e o novo Banco de Desenvolvimento, que era o banco responsável pelos projetos, para financiar projetos de desenvolvimento, e que foi gestado no âmbito dos BRICS. E o Brasil se retira dos BRICS, né? E sabemos o motivo. Então, esses pontos são pontos que eu destaco como pontos importantes. Vejam, o Brasil pretendia alçar uma liderança, ainda pretende alçar uma liderança, mas naquele momento existiam desconfianças em relação ao Brasil. Mas existia uma política ultranacionalista, havia uma política independente, chamada por Celso Amorim de política externa ativa e altiva, e tínhamos, por exemplo, a questão da adesão do Acordo do Clima de Paris. Então, todas essas questões elas são importantes para não esquecermos que, em um passado recente, o Brasil exerceu um papel relevante no cenário internacional. Isso, em algum momento, pode ser usado como um parâmetro
mas para que isso seja usado, então o livro fica como, né, este parâmetro. Se alguém for pesquisar, né, sobre o período, encontrará lá várias fontes, várias informações. Então, essa é a nossa... O livro perdeu, como afirma o professor Henrique Amaya, a capacidade, talvez, de influir no presente, naquele momento. Mas só que as coisas viraram muito rápido. Eu me lembro de 2017, eu estava na USP, na Geografia Humana, no encontro da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, e já em 2017 era urdido e criado o Grupo de Lima, que era um grupo que reunia, sob a liderança do Peru, da administração PPK, Pedro Pablo Kuczynski, que era o homem de Trump na América Latina, que foi um dos primeiros mandatários sul-americanos a visitar Trump como presidente, e que foi urdido aí, a partir daí, com Néstor Kirchner, com com o presidente Lenin Moreno, se eu não estiver enganado, com vários, presidente do Equador, um grupo político chamado Grupo de Lima. E deste grupo surgiu um outro grupo inócuo que visaria substituir a Unasul, chamado ProSul. Mas eu estava na USP, na Universidade de São Paulo, no encontro regional sudeste da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, e os professores estavam ainda discutindo a Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, e o Conselho de Segurança da Unasul. Eu virei para Alexandre Futilli, que estava do meu lado, e falei, mas vocês estão discutindo, isso já caiu. Agora, o Grupo de Lima, a Unasul já era. As coisas mudaram muito rapidamente. Mesmo considero que se o livro fosse publicado logo ali no ano de 2018, já deveria ser atualizado. Porque nós tivemos um looping, né? Uma mudança radical, e para pior. Agora vem um ponto polêmico que está no livro. São os impactos da Operação Lava Jato, que deveria ser um projeto, que deveria ser algo positivo, que é você, geralmente, levar a julgamento empresários pelo crime que a gente chamava nos anos 80 de colarinho branco, quando, na verdade, sobre o lema da anticorrupção, mas sabemos agora, através, inclusive, de áudio e farta documentação, que foi um projeto urdido pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e que teve um fator desestabilizador. Claro que isso não isenta o projeto ultranacionalista do segundo governo Lula, e tão menos procura encobrir ou tirar o foco do que foi a inserção das empresas como o Odebrecht na América, que eu já chamei de, por exemplo, o caso da expansão do Brasil, a projeção continental do Brasil, através do... Veja, a Odebrecht ela tinha um esquema que era um esquema que todo material, todos os trabalhadores, não sei, mas todo material, por exemplo, construir uma ponte no Equador, o cimento,
o ferro, os engenheiros, tinha que vir do Brasil. Não agregava nada ou muito pouco para a comunidade local, não desenvolvia. É um projeto assimilados aos projetos imperialistas, um projeto que visa explorar, porque é a obtenção de um financiamento, mas esse financiamento não visa desenvolver, né, por exemplo, aos engenheiros equatorianos, aos trabalhadores equatorianos, ao ferro equatoriano, ao cimento equatoriano, não. Privilegia, ou seja, então, e vejam também os fatos que o próprio professor Amaio narrou, envolvendo casos de corrupção, como no Brasil, que nós sabemos, Bom, no Brasil, vejam, a Operação Lava Jato essa ação da Operação Lava Jato, mas antes da Lava Jato, a crise de 2008, ela baldou a iniciativa de um incremento à indústria de defesa com vistas à formação de um complexo industrial militar brasileiro, né? E sob a concepção de segurança e desenvolvimento, ou seja, sobre um viés extremamente militarista, e não daria para ser diferente também um complexo industrial militar brasileiro. E que esse gasto que estava previsto para se construir um complexo industrial brasileiro talvez seja, mas não só aliado à questão de Itaipu, por exemplo, onde o Paraguai não consome 50% da energia produzida por Itaipu, então vende a parte que não consome para o Brasil, e essa tarifa, há um questionamento no Paraguai em relação, solicitando a revisão dessa tarifa, do preço dessa energia vendida ao Brasil. E isso é uma questão soberana, porque nós observamos nos discursos do presidente Lugo esta questão, e assim foi com o gás boliviano. Mas o Paraguai é interessante, que é nosso vizinho, e o principal jornal ABC Color estampa no editorial, chama o Brasil de um imperialismo, o imperialismo brasileiro. Isso somado ao Plano Brasil 2022, onde o BNDES incentiva as mega empresas brasileiras, as campeãs nacionais, a Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Correia, Grupo X, Eike Batista. A Eike Batista que já se encontra em falência, mas durante o governo Lula, por exemplo, ele foi o homem mais rico do Brasil. O financiamento de campanhas eleitorais por essas megas empresas, como eu já citei, né, que é o caso da Odebrecht, de PT, passando pelo PMDB, de PSDB a PT, passando pelo PMDB e o Centrão. Né? O que nós podemos chamar de, por exemplo, um ultranacionalismo corrupto. Mas a nossa questão é exatamente esta. Porque a questão ela não é fácil de ser resolvida. Porque se nós temos um ultranacionalismo corrupto
e que é onde o BNDES privilegia, perdão, os projetos da Odebrecht e das mega empresas da Friboi, do Grupo X, da Camargo Correia, da Queiroz Galvão. Se esse projeto da formação de um complexo industrial militar ia privilegiar grandes empresas do ramo bélico, isso teria impactos na América do Sul, porque isso ia gerar ainda mais desconfianças, e o Paraguai, já no editorial da ABC Color, que é o nosso jornal Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo daqui, quando Dilma ganha, eles escrevem uma manchete falando: o imperialismo brasileiro permanecerá intacto no governo Dilma Rousseff. Mas o que foi colocado no lugar? Não estou minimizando. Mas o que foi, logo após a ascensão de Michel Temer ao poder, o que foi esta lei aqui, ó, 13.365/2016, que é a Lei José Serra, que quebra o monopólio da exploração do pré-sal pela Petrobras. O que privilegiou? A Chevron, a Shell. Estamos falando de um liberal, de um desenvolvimento liberal, entreguista, também extremamente corrupto. Quer dizer, a missão dos historiadores, dos politólogos, daqueles que analisam as relações internacionais, a inserção brasileira no mundo, não é uma tarefa muito simples. Mas, embora eu concorde, sim, com o professor Amaya, quando ele fala que muitos aspectos do livro são inócuos, mas é preciso, já, né, se perdeu no tempo, mas o livro ele ajuda a explicar também o contexto que permitiu, que autorizou a ascensão da Lava Jato. E hoje nós sabemos que o dinheiro da Petrobras, isso já está provado a áudio, a documentos, a telegramas, existem farta documentação dizendo que parte daquela... A Petrobras perdeu na justiça, teve que pagar a indenização, e os promotores da Lava Jato queriam, lhes foi prometido pegar, aquilhoar parte desse dinheiro para a formação de uma instituição anticorrupção. Né? E isto com a anuência dos órgãos de inteligência do Departamento de Justiça, dos Departamentos de Estado dos Estados Unidos. Isso, veja, antes eu poderia falar isto, que diriam: olha, é uma teoria da conspiração, você está defendendo o Partido dos Trabalhadores. Não. Eu estou, neste livro, fazendo a função do historiador, que é analisar no seu contexto geral. Agora, é fato que, por exemplo,
as alegações em relação à corrupção da Odebrecht envolvendo o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma, não há uma documentação em relação a isso. Agora, como historiador, eu tenho que dizer, o BNDES privilegiou a Odebrecht. E nós sabemos, e existe farta documentação, de que a Odebrecht corrompeu o sistema político. Corrompeu o sistema político. E isso que é importante no livro, porque quando a Odebrecht corrompe o sistema político, nós temos aí, e aí nós temos, por exemplo, a partir do impeachment, ou golpe, como queiram, de 2016, nós temos o início de um processo político, que a ascensão do ex-ministro Moro, a ascensão do ex-juiz Moro e ex-ministro também, a justiça, mas eu não gostaria de colocar tanto enfoque essa questão da Lava Jato. O que eu queria colocar é o seguinte, finalizando agora e assinalando de forma mais contundente, que a projeção do Brasil, a projeção global do Brasil, a projeção estratégica e militar do Brasil, ela foi um projeto, ela se divide, talvez, ali, com a política externa ativa e altiva, ex-chanceler Celso Amorim, mas ela tem uma outra faceta também, o triunfo é o Acordo de Teherã, embora o acordo não tenha prosperado, mas mostra uma assertividade da política externa brasileira, mas, por outro lado, é uma política ambígua, porque nós temos a tentativa da formação de uma revitalização da indústria de defesa que tinha como objetivo a construção de um complexo industrial militar, que é a militarização, que foi baldado sobretudo pela crise de 2008. Pela crise de 2008. Porque quando o Lula fala que é só a marolinha, esta marolinha já se tornou uma onda perversa já no início, durante 2014, na primeira eleição, já em 2014, na primeira, isso já ficou evidente, mas, sobretudo, a partir de 2015, nos primeiros meses do governo Dilma Rousseff. Sobretudo aí, porque a eleição... Mas, enfim, agora, a questão é uma política exterior ideal? Não nos cabe dizer isso como historiadores, como analistas da política externa do Brasil, mas fazer um juízo de valor. Nos cabe descrever aquilo que os documentos mostram, aquilo que os fatos que estão colocados. Eu, pessoalmente, tive críticas à projeção exterior do Brasil, nos governos Lula e Dilma. Acho que poderia ser uma política exterior mais assertiva. Mais assertiva. E por que não falar
sobre o cânone de uma democracia, uma perspectiva democrática. E o que nós observamos muito é que isso ocorreu, em certa medida, o Acordo de Teherã mostra, por exemplo, a adesão ao Acordo do Clima de Paris, as reuniões e vários outros protocolos, a própria formação da Unasul, da União das Nações Sul-Americanas, mas também ela foi ambígua porque ela fomentou a criar algumas inserções aí do Brasil que geraram desconfianças, né? Que geraram desconfianças. Desculpe. Na questão da Itaipu, na questão do gás boliviano, né? Na formação do complexo industrial militar brasileiro e, sobretudo, na inserção das grandes multinacionais, das ultranacionais, das mega empresas brasileiras que Doutora Dirce, corromperam o sistema político. Doutora Dirce, ¿me escuta? Sim, escuto. Por favor, infelizmente eu tenho que fazer. Talvez seria bom uns 5 minutos mais para o professor, a que depois façamos comentários, etc. Porque eu tenho que fazer, em meia hora tenho que sair. Ah, sim. Sim, professor. Já estou, então, encerrando aí. Então, são essas questões que o livro coloca. Então, bom, enfim, e é isto, né? Acho que temos que estar abertos. Aí o professor tem meia hora, seria interessante que o professor Amaio aí retomasse a sua fala. Muito obrigado a todos e a todas. Okay. É muito empolgante, né, professora, a sua obra nos traz muitas possibilidades, né? Eu gostaria, então, fazer uma síntese, né, do que tanto o professor Amaio como o próprio professor Samuel, que é o autor da obra, traçou em termos de considerações, né? Mas antes, eu gostaria também de pontuar alguns aspectos que, enquanto leitora, né, dessa obra do professor Samuel, eu vejo uma obra um tanto instigante, né, com uma metodologia um tanto diferenciada, né? E aí, se tratando de Brasil desse período, eu até compreendo, de fato, a gente tivemos poucas possibilidades de debates, né? E a academia, ela praticamente teve muitas dificuldades nos seus encontros, né? Nas possibilidades de diálogos. Então, ficamos bastante desconcertados nesse processo, né? De tamanha decepção, né, perante tanto a comunidade acadêmica como também a sociedade no geral, né? Foi um tanto constrangedor, né, falar de qualquer processo no sentido do debate, do diálogo, né? Então, eu vejo um livro um tanto maduro, né, vamos colocar assim, no sentido de enxergar esses aspectos, né, que foram acontecendo. E aí, pelo fato do dinamismo dos eventos, acaba aqui ficando apenas enquanto registros, né, desse período. Então, como a obra pretende fazer uma análise desse período de 2008 a 2016, que é exatamente esse intervalo um tanto complexo e inédito, né, se tratando de políticas, né, exterior. Então, eu entendo que a proposta, né, ela vai nessa intenção, né, de tentar esclarecer e tentar pontuar, né, algumas questões que a gente não conseguia de tão pronto dar essa resposta, né, para a sociedade. E hoje aqui nós estamos falando de forma online, cada um em lugares muito diferentes, né, que naquele período ainda, em função da não usabilidade, né? A gente não fazia muito uso desses meios, né? Embora já existiam, e a pandemia, como o professor Amaio bem colocou, ela nos exigiu, né? Nos forçou a ter
esse formato de comunicação, então a gente consegue, de forma um pouco mais acelerada, estar presente também nos debates, né? Então, eu vejo que a intenção do professor ela é muito feliz nesse sentido, né? Embora a gente não conseguiu fazer isso ao vivo, mas fica como registro, né? E já adianto, professor, eu vou fazer mais uso do seu conteúdo, inclusive desse material que vai ficar disponível para a academia, né? A gente sente muita falta de materiais que tratam exatamente com esse rigor, né? Você trouxe com rigor científico, um olhar crítico, e aí a sua obra ela é um pouco, um tanto, na verdade, estimulante e provocativa, né? Ela nos faz pensar sobre outras possibilidades, né? Então, eu gostaria, então, de trazer essa discussão mais pelo aspecto mesmo da forma como você encaminhou o trabalho, né? Então, é uma metodologia um tanto inovativa, né? Ao meu ver, né? E pensar, então, né? Você trouxe muito essa questão de ordem dos projetos, né? Que envolve, então, a indústria bélica brasileira, né? E nos comentários do professor Amai fica bem claro, né, que esse encaminhamento, né, por parte dos governos, principalmente brasileiros, né, no período aí Lula e Dilma, causa uma certa desconfiança, né, dos demais países da América Latina, né? Então, meu encaminhamento vai aí no sentido tanto da possibilidade do professor Amai fazer uma participação, ele inclusive tem aí algumas atividades depois, e também ao professor Samuel, né, de tentar, então, trazer essa discussão, né, ou seja, a que ponto, né, e quando que nossa política externa ela vai ser de fato altiva, né, como o chanceler Celso Amorim coloca, sendo que as medidas que foram colocadas, independente de a gente pensar aí sobre esse cenário da corrupção ou não, mas há sempre um processo de desconfiança, né? Ou seja, como pensar um processo de integração, que seja aí pelas bases de infraestrutura, né? Ou mesmo pelo aspecto mesmo no sentido ambiental, se a gente for pensar aí pela questão do uso dos recursos naturais, se ainda existe um cenário de desconfiança, né, dos demais países em relação à condução da política externa brasileira, né? Então, é nesse sentido que eu gostaria de ouvi-los, né? E aí, na verdade, eu acho que poderíamos estender mais a audição do professor Amai, que fica aí como registro, como conteúdo, né? Que com certeza vai ser usado aí para futuras outras pesquisas. Eu acho que o professor, inclusive, ao escrever o livro, nos possibilita uma agenda de pesquisa, né? Então, quando você fala assim, poderia ter colocado, então, é exatamente isso que eu enxergo, né? Então, é um livro que é um guia, como você bem coloca, né? Para que a gente possa continuar o debate sobre a política externa, sobre repensar a defesa nacional, né? E aí, professora Maia, eu gostaria muito que o senhor tocasse, né, nessa obra que é o Livro Branco, né? A gente pode nos orientar, né, pelo Livro Branco para pensar essa política austera, né? Será que existe algum consenso, né, no aspecto tanto civil como militar? Será que esse diálogo ele continua, independente se a gente tem ainda esse cenário, né, instável ainda, né, das instituições, né? Mas eu gostaria de ouvir um pouco sobre esse assunto, por gentileza. Primeiro eu ou Samuel? Quem que fala eu primeiro? Pode ser o senhor. Henrique. Pode ser o senhor. Ok. Bom, primeiro gostaria de esclarecer um assunto que o livro tem importância, tem sim. muita importância, tem importância histórica. Eu não falei que é inútil, Sim. não. O que eu falei é que algumas coisas, muitas coisas, perderam atualidade, porque, na verdade, há assuntos incontroláveis, como este coronavírus, se mudou o coração do capitalismo mundial, que é este país.
Mudou. Quem imaginava que aqui, onde apareceu o neoliberalismo, apareceu o maior crítico do neoliberalismo, que é o próprio presidente Biden. O próprio presidente Biden fez críticas ferozes ao neoliberalismo. Então, essas coisas eram impossíveis de imaginar fazer sentido. Mas isso está acontecendo. Em meu país, no Peru, por exemplo, foi eleito para a direita peruana um comunista feroz, que é um inimigo, o Castillo. Não? Agora, a política exterior dos Estados Unidos está defendendo a ele, o que era inimaginável. Entanto que a presidenta do Congresso do Peru, por exemplo, maltrata o presidente Castillo. Maltrata ao ponto de uma reunião, por exemplo, onde uno se junta e tem que dar cotoveladas a outro, a mulher esta falou não contra ele. Ao segundo dia ele foi à embaixada dos Estados Unidos. E o que faz a embaixadora dos Estados Unidos? O primeiro que faz é dar uma cotovelada nele. Está mudando as coisas. Então, eu não estou falando que o livro seja inútil. Eu digo que tem importância histórica tanto, por exemplo, que eu gostaria de traduzir ao espanhol. Porque eu sei que no Peru teria muita importância, como em outros países. Por quê? Porque o livro desmistifica muitas coisas do próprio Brasil. É útil para o Brasil e para outros. Porque existem mitos, não? E existem realidades, não? Então, esses mitos, por exemplo, não? De que isso... Porque no exterior se imagina que são as empresas brasileiras operando por elas mesmas. É difícil imaginar, e para mim ha sido difícil explicar, que não é que elas vão sozinhas, não. Tem o apoio de um gigante, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES. Não operam sozinhas. É dizer, se tem detrás o apoio do BNDES, é porque tem respaldo e uma política de Estado. Então, en ese sentido, por ejemplo, es desmitificador, porque lo que nós queremos son gobiernos democráticos que piensen realmente en el beneficio para nosotros, tanto como a mí, en términos de igualdad. Por eso que yo falo que no es posible ter gente más que se apresente como líderes naturales. No, tienen que ser líderes eleitos. ¿No? Eso en principio, entonces, que fique claro que o livro tem muita importância e permite, como você mostrou, fazer comparações. Como é possível que a política exterior do Brasil hoje dê risa? Hoje, no exterior, a gente faz piadas. No nível interno se fazem piadas. Como não se vai fazer no exterior? Não? Outra questão importante é, por exemplo, se mudaram tanto as coisas que, como você disse, a Unasul não importa mais. E você falou do Grupo de Lima. Mas o Grupo de Lima também não importa mais. O Grupo de Lima acaba de ser destruído pelo Peru mesmo, que saiu fora do Grupo de Lima. Porque Pedro Pablo Kuczynski é tão íntimo, porque Pedro Pablo Kuczynski é bilionário. É tão íntimo de Trump, que provavelmente moram no mesmo lugar. Pedro Pablo Kuczynski fala inglês muito melhor que o espanhol. Então, esse Grupo de Lima, concebido dessa forma, tentando resolver os problemas de Venezuela, mas aceitando posições como representante da democracia venezolana, que aceitou hasta a possibilidade de que seu país seja invadido para liberá-lo de Chávez e do infame Maduro. Claro que esos exemplos venezolanos son infames. Por ejemplo, Perú tiene, ¿sabe cuántos emigrantes venezolanos tiene Perú? 1.200.000. Para un país como Perú de 33 millones de habitantes, si Brasil tuviese que aceitar de fora emigrantes para aceitar una proporción de venezolanos no Perú, tendría que ser como 12 millones. ¿Você imagina o que significaría 12 millones de inmigrantes no Brasil? Nós temos um país destruído, que foi a Venezuela. O país mais rico de América Latina, potencialmente. Continua tendo as maiores reservas de petróleo do mundo.
as mais fáceis de explorar. Se na Venezuela estamos nessa situação, porque o petróleo, etc., todo foi trabalhado de uma forma tão extraordinariamente ruim, que temos que esse país, que antes regalava dinheiro, hoje se transformou em sinônimo de miséria. Mas isso também, por exemplo, é importante você levar em conta, porque essa questão do pré-sal pronto se vai transformar em um mito, porque nós já sabemos o que está acontecendo a nível global e mundial, explotando estas coisas que têm origem em petróleo e em carvão, que são os responsáveis essenciais destas mudanças climáticas que estão começando a acabar com nós. Então, isso o pré-sal também tem que ser revisado totalmente. O Brasil tem potencialidades gigantescas em energia, com sol, com vento, etc. Esse é outro mito pronto em relação a essa questão do pré-sal, porque a história está mudando rapidamente em relação a outras coisas. Então, muda tanto que, por exemplo, o que você achou que o Unasul sumiu e agora apareceu o Grupo Lima. O Grupo Lima também sumiu. Agora existe um outro grupo que está trabalhando ali no México e com o apoio dos Estados Unidos e que parece que em conjunto, finalmente, tem mais possibilidades de alguma forma, tentar resolver esse problema que é a Venezuela, não apenas para os coitados de pobres venezuelanos, que tenho muitos amigos muito bons que agora estão no exílio forçado, porque não têm trabalho, não? Então, que essa situação se resolva de uma forma pacífica. Tomara que seja assim. Então, estas coisas têm que aparecer, coisas de desmitificação, porque é importante não criar mitos e trabalhar, como sei que você trabalha, como eu também, trabalhar por processos que sejam democráticos. Bolsonaro pronto será coisa do passado. Tomara que quem apareça trabalhe de forma democrática e não de forma nacionalista e imperialista. Esses são meus desejos, tomara que se transformem em realidades, e assim as coisas finalmente possam chegar a um momento em que seja a possibilidade de unir o conjunto de América Latina entre iguais, com líderes eleitos. Obrigado, isso é tudo o que eu tinha para falar. Professora, então, em relação a essa questão, pois é, o que você fala de que os assuntos tratados hoje, eles não têm o poder, assim, de influência, de influenciar no presente, porque muitos fatos foram superados. E, ao serem superados, eles ganharam uma perspectiva histórica, né? Uma dimensão histórica servindo como um parâmetro de análise para todos nós. E eu dizia exatamente isso, quer dizer, a coisa muda muito rápido, e é tão rápido que é verdade o que você falou. O Peru saiu do Grupo de Lima, né? Lima saiu do Grupo de Lima, assim, rapidamente. Então, essas coisas, alguns artigos que eu escrevi sobre o Grupo de Lima já estão inócuos, né? Não é que estão inócuos, eles já está registrado que ocorreu o Grupo de Lima, isso é muito importante. Mas então, nós vamos escrevendo assim. A professora Dirce me perguntava sobre o livro branco de defesa. Foi isso, professora? Sobre a questão do livro branco de defesa. O livro branco de defesa surge na gestão Celso Amorim, como ministro da Defesa, o chanceler. Eu escrevi um artigo que foi, inclusive, replicado pelo site do Luiz Nassif, GGN, e por esse diplomata que falou que eu deveria mudar o nome do livro, excluir o nome de Dilma Rousseff, que as coisas aí, então, por exemplo, replicaram esse meu artigo sobre o livro branco de defesa,
onde eu dizia o seguinte: o Livro Branco de Defesa tinha algumas coisas, que é o que... Eu não entendo porque os militares ficaram, talvez tão... Aliás, eu entendo muito bem, talvez, mas, do ponto de vista do discurso, eu não entendo por que os militares ficaram tão desapontados com Lula e com o PT, porque no Livro Branco de Defesa é uma clara militarização, inclusive da diplomacia, porque no Livro Branco de Defesa é colocado ali como uma das diretrizes de que o Ministério das Relações Exteriores deve estar em conexão com o Ministério da Defesa, inclusive na obtenção de armamentos, por exemplo, e que eu chamava de militarização da diplomacia. E aí a professora Dirce fala exatamente, fala que, às vezes, eu trilho alguns caminhos muito pouco tradicionais, assim, mas é verdade, quer dizer, o paradigma, ele cai a toda hora. Como assim a militarização da diplomacia? Algumas pessoas olham e falam, mas o professor está falando em militarização da diplomacia? Como isso é possível? Tá, mas quando o Ministério das Relações Exteriores se subordinará ao Ministério da Defesa, não no exercício da diplomacia, mas, por exemplo, a diplomacia para a compra de armas, o que é isto? É uma jabuticaba? Né? Algumas coisas nós temos que falar. Né? Nós não falamos... Então, o Livro Branco de Defesa, eu estive ali em um momento, antes dessa tragédia, eu estava com contato com os militares, devido à minha participação no encontro da ABED, da Associação Brasileira de Defesa, em Brasília, onde eu fui extremamente crítico em relação à atuação das Forças Armadas da Operação Fronteira Sul 1 e 2, que fazia exercícios no território brasileiro, mais perto da fronteira paraguaia, com uma provocação. E alguns coronéis ficaram falando, não, nós já... E aí eu falava, olha, não pode fazer isso, tem que desenvolver operações conjuntas, estabelecer, ampliar a amizade. E aí o coronel Paulo vinha no café e falou, não, nós já fazemos isso, e falou lá, nós já fazemos isso. Eu falei, mas existem desconfianças. Há uma coisa que eu falei para o professor Amaya, que está no Livro Branco de Defesa, na verdade está na política estratégica, na política de defesa nacional. E tem a estratégia de defesa nacional e a política de defesa nacional. Esses dois documentos foram gestados na mesma esteira do Livro Branco de Defesa. Tanto que quando, no encontro da ABED de 2017, nós apreciamos a minuta que ainda não foi votada no Congresso e que tramita no Congresso de um Livro Branco de Defesa 2, de um segundo Livro Branco de Defesa, que é uma segunda edição, lá estava uma coisa que, na época do doutoramento, eu falei para o professor Amaya, há uma reportagem do Estado de São Paulo que afirma que na política de defesa nacional tem um parágrafo que afirma que o Brasil atuará no exterior quando ocorrer ameaça a brasileiros e interesses do Brasil no exterior. E eu falava isso. Como isso? Isso é o quê? Uma intervenção militar? Isso está na Política Nacional de Defesa, isso está chancelado pelo Livro Branco de Defesa, na gestão Celso Amorim.
que eu acabei de elogiar pela política externa ativa e altiva. Ou seja, isso é a intervenção. E aí eu procurei na Política Nacional de Defesa, procurei nos documentos, naquela edição eu não encontrei. Mas a partir do documento de 2015, quando veio a minuta, estava lá. Tanto que quando eu organizei a ABED em Campo Grande, aqui em Campo Grande, em um dos encontros para a organização do evento, eu falei, olha, está na Política Nacional de Defesa a intervenção das Forças Armadas do Brasil quando interesses de brasileiros e de indústrias brasileiras estiverem em questionamento. Eu pensava no caso dos brasiguaios, né? Da oposição do Brasil em relação aos brasiguaios e outras questões que envolvia a questão. E aí eu me lembro o coronel Tonzak ficou, não, nós não fazemos isto. Nós não fazemos isso. Ele se sentiu, não se sentiu ofendido, mas ele de bate-pronto. Eu falei, não, mas está no documento. Está no documento. Tanto que eu liguei posteriormente, falei, olha, aquele, né? Falei, não, né? Que houve uma discussão até ácida naquele momento. Mas está lá na Política Nacional de Defesa. Eu escrevi alguns artigos pedindo para que fosse retirado. Uma outra questão que está também no Livro Branco de Defesa, que é a incorporação da ABED, que é a incorporação da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, as diretrizes da ABED estão incorporadas no Livro Branco de Defesa. A ABED, como uma instituição responsável pela conexão entre as Forças Armadas e a universidade. E nós fizemos isto através dos encontros da ABED, da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, e ainda estamos fazendo através de um livro que nós lançamos o ano passado, que tem o capítulo da professora Dirce, que é esse aqui, Defesa e Fronteiras, né? Que é Novos Estudos e Perspectivas Temáticas. Tem na internet, para quem se interessar, para baixar. Então, a partir disto, quer dizer, nós, então, questionamos essas coisas, nós falamos, olha, ficará isso exatamente, a intervenção das Forças Armadas em território estrangeiro, quando os interesses brasileiros estiverem ameaçados, vide o caso dos brasiguaios, que seriam expulsos no Paraguai e outras questões. Então, mas o problema é que, como nós estávamos conversando, professor Amaio, as condições se deterioraram. Já na organização da ABED aqui, ao longo da organização, eu conversava com Alcides Vaz, que é o presidente da ABED, nas suas vindas a Campo Grande, e nós conversávamos num café assim, olha, vamos ver até setembro se as condições se deterioram. Aí nós fizemos o evento, por exemplo, o evento não teve, embora nós tivéssemos 2 reuniões no Comando Militar do Oeste, não teve a presença do pessoal, para não dizer que os militares, os oficiais do Comando Militar do Oeste não participaram, só o coronel Olavo, a convite do Estado-Maior de Brasília, que é do Centro de Estudos Estratégicos do Exército. Depois eu encontrei no evento no Comando Militar do Oeste o general Pinto Sampaio, e falei, olha, general, não foram no evento, na UFMS, ele fez uma cara assim, quer dizer, as condições já estavam se deteriorando dentro desse diálogo civil e militar entre a universidade e as Forças Armadas. E hoje, como diria o professor João Roberto Martins Filho,
Professor João Roberto, inclusive eu vou escrever sobre isto nesse Defesa e Fronteiras, volume 2, que sairá, eu espero, pela editora UFMS também nos próximos meses, e aí espero a contribuição da professora Dirce, que é exatamente isso, quer dizer, no pós-Bolsonaro, nós temos que discutir defesa, porque a defesa não cessa, né? Mas teremos que discutir as relações civis militares, a subordinação das Forças Armadas ao poder civil. Isso já está em curso devido ao projeto da deputada do PCdoB do Acre, Perpétua Almeida, que veda, que cria uma quarentena para os militares exercerem, ocuparem cargos, né, de nomeação política, comissionados. Vide o caso do general Pazuello. Então, vejam, a situação ela se deteriorou porque antes nós estávamos discutindo relações civis militares, nós estávamos discutindo o Livro Branco de Defesa, a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa, e hoje tudo isso está parado. Tudo isso está parado. E há um distanciamento, tanto que o professor João Roberto, por exemplo, fala que não é possível mais o diálogo com os militares, ele é mais radical. Ele chega a dizer que os militares agiram com dissimulação na relação entre... Mas a Associação Brasileira de Estudos de Defesa, ela existe. Os encontros estão aí, mas terá que ser repensado também. E uma boa dica seria essa, que a ABED, Associação Brasileira de Estudos de Defesa, poderia encampar em seus encontros uma discussão em relação à subordinação das Forças Armadas ao poder civil, ou um novo enfoque sobre as relações. Tudo isso tem a ver com a projeção estratégica e militar do Brasil presente no livro. Quando eu falo que tudo isso se diluiu, essa conexão, essa relação, essa aproximação entre a universidade e as Forças Armadas se deu no governo Lula e no governo Dilma. E era parte do Livro Branco de Defesa. Mas eu não sei se eu acabei tocando no ponto que você, de seu interesse em relação ao Livro Branco, professora Dirce. Com certeza, professor Samuel. Bom, eu vou encaminhar, então, para as considerações finais, aproveitar que o professor Amaio ainda está presente ali conosco. Então, passo a palavra, professor Amaio. Sim, isto. Realmente os debates acadêmicos são sempre muito, muito importantes. E mais ainda quando se trata de trabalhar sobre temas tão importantes como são estas coisas que tem que fazer com a defesa, com a estratégia e, finalmente, com a política, com a economia, com as relações internacionais. E lembrar todas estas coisas em uma situação de crise mundial, porque tem que se falar que estamos em uma situação de crise mundial. E crise mundial que se aprofunda, já não apenas pelo coronavírus, que já é terrível, sino que absolutamente evidente. O painel mundial de mudanças climáticas já está alertando que, caso não se tomem medidas super urgentes, este processo pode ser irreversível. Não? Eu, por exemplo, sempre, de isso conheço muito bem Samuel, sempre falo como é possível que no Brasil se isole tanto a Amazônia brasileira do conjunto. O Amazonas não existiria sem as montanhas andinas. O Amazonas não existiria sem a gigantesca concentração de nevados. Os nevados tropicais mais altos da Terra ficam concentrados principalmente no meu país. E nos últimos 10 anos, as calotas polares, desculpem, está avisando meu relógio de que tenho 5 minutos para sair.
as calotas polares, que são essenciais para a conformação de todo o sistema amazônico em meu país, han disminuído como 200 metros nos últimos 5 anos, para cima. Esos 200 metros para cima significan millones de toneladas de agua. Y es un proceso que está se acelerando con el tiempo. Y si esto continúa, será una catástrofe en la parte baja de Amazonia, que es esencialmente el Brasil, porque simplemente ficará sin agua, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, las mudanzas climáticas, ainda que consigamos superar esta situación tremenda do coronavirus, tenemos esa cosa mayor que son las mudanzas climáticas. Pero eso no es, digamos, o peor es políticos como Bolsonaro no poder. Y no sabemos que Trump, que o pai de Bolsonaro, podría voltar a ser presidente en este país. Porque si han crecido los movimientos progresistas y democráticos, también ha crecido la derecha y extrema derecha a nivel mundial. Entonces, nós tenemos asuntos que continuar conversando, porque está do diálogo democrático e acadêmico é muito importante. Parabéns pela organização, Samuel. Parabéns à professora Dirce, porque realmente estamos em um momento interessante, muito importante de conversar e ficar muito felizes por uma conversação acadêmica de alto nível. Muito obrigado. Obrigada, professor. Bom, eu passo, então, as considerações finais para o professor Samuel. Professor? Maravilha. Produzir é algo importante, produzir os materiais, desenvolver a pesquisa e publicar. Como eu disse, somos pequenos, mas produtivos e não produtivos, porque há uma necessidade, enfim, aquilo que nos exige o currículo Lattes, mas é devido a uma tomada de consciência, né, o fato de que somos seres que temos muitos questionamentos e nós vamos... Este livro foi uma reunião de textos escritos, creio eu, ali, a partir de 2008, de 2009, mais acentuadamente em 2011. Então, eram os textos produzidos, por exemplo, na revista Mundorama, os textos produzidos na revista Paiaguás, textos produzidos em outras revistas importantes. Então, nós reunimos esses textos. O tempo foi passando e aí houve a necessidade de fundirmos alguns textos e colocar esses textos ao ponto de que tivesse uma conexão entre eles. Um trabalho muito exaustivo, mas que estamos satisfeitos, sobretudo porque foi publicado pela editora de nossa universidade, a editora UFMS, e aí, com o prefácio do professor Amaio, nós trabalhamos nesse livro. O professor, como eu disse, leu este livro, fez os apontamentos, fez, inclusive, correções. Então, é um trabalho que está lá prefácio, mas que certamente poderia ser um livro, né, em coautoria, embora os artigos eu tenha escrito todos, né, mas certamente foi uma coautoria. Então, é um momento muito feliz poder publicar, né, esse projeto depois de mais de 4 anos, né? Não é fácil. Mas, enfim, eu convido todos a lerem esse material, convido todos a ler o livro.
Esse material está disponível na internet, no repositório da UFMS. Não sei se está agora, mas estará. E está aí na rede, talvez se você vir nos sites de busca, né, quem nos assiste. Esse evento era um evento para fazer em conexão com o YouTube e com o Facebook, mas como nós temos simultaneamente, né, mas como nós temos essas limitações que a pandemia nos colocou e que ainda não temos a intimidade, mas, de qualquer forma, esta gravação ela será disponibilizada, né? E aí, perfeitamente, ela vai poder ser enviada pelo WhatsApp, será publicada no YouTube, no Facebook, na minha página, ela será replicada, né? Talvez ela seja transformada também em um podcast, né? Vamos ver essa... E eu agradeço imensamente e fico feliz, né, com o aceite da professora Dirce, de mantermos essa parceria. Sempre nossos encontros são, não entre eu e a professora Dirce truncado, mas os eventos que nós participamos sempre tem alguma dificuldade técnica, mas eu acredito assim que a gente vai caminhando, né? Vai construindo com aquilo que temos. A gente sempre quer melhorar e fazer as coisas, né? Da melhor maneira possível. Mas, enfim, de qualquer forma, fica a contribuição. Agradeço imensamente, e é uma felicidade contar com essa parceria da professora Dirce. Eu agradeço a todos, né, que nos assistirão, que nos estão acompanhando. Agradeço ao meu mestre, né, Henrique Amaiu Zevallos. Eu fiz as contas, estamos trabalhando já há 14 anos juntos, intensamente, né, e continuaremos. Então, nessa parceria, temos um projeto para o ano que vem, que é um livro sobre o mestre de Henrique Amaiu, falecido há pouco, Aníbal Quijano, dentro de uma perspectiva dos estudos pós-coloniais. Então, eu agradeço, professora Dirce, e agradeço a todos. Muito obrigado. Eu também, professora, faço as minhas palavras aí de todos, por essa noite de muita aprendizagem, conhecer o professor Henrique, né, muita satisfação, né, professor? Fica o convite, quando puder visitar aqui o Brasil, estendo aí a sua ida até o Pantanal, né? Fines de setembro estou em Brasil. Ótimo. Embora a gente seja em trabalho remoto, né? Então, acredito que a gente possa manter esse contato em algum outro momento, né? No pós-pandemia, podemos, né? Ele vem a Campo Grande me visitar e vamos de carro a Corumbá. Pronto. Ou faremos um evento lá em Corumbá, né, professor? Claro. De qualquer maneira, informo vocês que eu vou ao Brasil no último dia de setembro e fico até o 9 de março, 5 meses. Pronto, ficamos aí com essa agenda. Tá bom. Muito bem. Muito grata. Grande abraço. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Tchau. Boa noite.